Em destaque no Panorama CBN, 3 anos dos atos golpistas de 8 de janeiro. Governo, STF e movimentos sociais fazem ações hoje. Presidente Lula deve barrar projeto da dosimetria, que reduz penas de condenados. Tribunal de Contas da União deve suspender a inspeção no Banco Central. Mudança na CVM, como a política pesou na escolha do presidente da reguladora do mercado de capitais. Morte de mulher baleada por agentes de imigração gera protestos nos Estados Unidos. Presidente do Grupo Corona é sequestrado e assassinado no México. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Eu trago para você em menos de meia hora as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Vamos juntos! O governo Lula, o Supremo Tribunal Federal e movimentos sociais promovem hoje atos para marcar os 3 anos das manifestações golpistas de 8 de janeiro. O presidente Lula sinalizou que poderá aproveitar a cerimônia de hoje no Palácio do Planalto para vetar o PL da dosimetria. A proposta, aprovada em dezembro pelo Congresso, reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos envolvidos diretamente na destruição das sedes dos 3 poderes, que aconteceu em 2023. O presidente tem até o dia 12 para sancionar ou barrar o projeto, mas avalia aproveitar o evento simbólico de hoje para rejeitar o texto. Por causa da expectativa do veto, os presidentes da Câmara e do Senado recusaram o convite para participar da solenidade. Vamos lembrar que em dezembro, assim que a proposta foi aprovada pelos deputados e senadores, Lula avisou que barraria o PL da dosimetria. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora, eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenado. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Mesmo que seja vetado pelo presidente, eu lembro que o projeto poderá ser retomado pelo Congresso, que tem o poder de derrubar a decisão de Lula, né? Bom, o líder do PT na Câmara, Lindeberg Farias, falou que a base governista vai trabalhar para manter o veto do presidente, se a decisão for confirmada. Porque dosimetria para a gente é anistia. É você interferir numa decisão do Supremo Tribunal Federal, do julgamento que aconteceu. Veja, isso para nós é completamente inconstitucional. Então eu estou muito esperançoso que o presidente vai vetar e que a gente vai manter o veto do presidente da República. Nós vamos fazer uma campanha na sociedade, um placar com os nomes dos parlamentares, porque atacar a democracia, isso a gente não pode aceitar como algo normal que seja naturalizado. Não seria fácil manter esse veto, porque a maioria aprovou, né? Então a maioria deve derrubar o veto. Isso é o esperado. Bom, a cerimônia sobre os 3 anos dos atos golpistas do 8 de janeiro, hoje, voltando à fala dela, tem o objetivo de reforçar os valores democráticos, depois do episódio que marcou a história do Brasil e terminou com a prisão de 1.400 pessoas. O Supremo Tribunal Federal também promove uma programação especial, aberta ao público, para lembrar os ataques que resultaram na destruição parcial do prédio da Corte e para celebrar o fortalecimento da democracia, simbolizado pela restauração e reabertura do edifício. A programação do evento Democracia Inabalada, 8 de janeiro, um dia para não esquecer, inclui a abertura de uma exposição, a exibição de um documentário e mesa de debates. Neste dia 8 de janeiro, vale rememorar que 7 dos 29 réus condenados pela trama golpista, incluindo Jair Bolsonaro, já começaram a cumprir a pena. Além de Bolsonaro, também estão na cadeia o general Walter Braga Neto, o ex-ministro Anderson Torres, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. O general Augusto Heleno está em prisão domiciliar, porque ele foi diagnosticado com Alzheimer. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, cumpre pena em regime aberto porque ele foi beneficiado pela delação premiada.
Dos 8 réus do núcleo crucial da trama golpista, o único que está solto é o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, porque fugiu para os Estados Unidos antes de ser preso para cumprir a pena de 14 anos. Os réus dos outros 3 núcleos já foram condenados, mas estão em fase de recurso. Alguns deles estão presos de forma preventiva ou em prisão domiciliar, por risco de fuga ou por descumprimento de medidas cautelares. E Bolsonaro voltou para a superintendência da Polícia Federal depois de passar 5 horas fazendo exames no Hospital DF Star, em Brasília. Ele foi submetido a procedimentos para avaliação da área do crânio, porque caiu e bateu a cabeça na madrugada de terça-feira. O médico Brasil Ramos Caiado disse que os exames feitos no hospital identificaram apenas lesões leves, sem comprometimento intracraniano. A equipe médica avalia que a tontura e o desequilíbrio tenham sido provocados pelo uso de remédios para controle da crise de soluço. E nós estamos diante de um problema agora em relação ao presidente, que é o seguinte: se esses quadros forem recorrentes e colocam o presidente numa zona de maior risco pelos medicamentos, e segundo ponto, nós temos que suspender os medicamentos e colocar o presidente num quadro degradante de soluço, ou eu mantenho a medicação e eu aumento o risco, que eu ainda não sei se nós vamos avaliar, mas são hipóteses que nós vamos trabalhar em cima disso para minimizar o máximo possível qualquer tipo de risco, qualquer tipo de dano. O ministro Alexandre de Moraes decretou a nulidade da determinação do Conselho Federal de Medicina de instaurar uma sindicância para apurar denúncias sobre condições de atendimento médico prestadas a Bolsonaro. O magistrado deu prazo de 10 dias para que a Polícia Federal ouça o depoimento do presidente do CFM, José Irã da Silva Galo. Vamos agora no Banco Master. Bom, o ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, deve oficializar hoje a suspensão do pedido de inspeção no Banco Central por causa da liquidação do Master. Depois da forte repercussão negativa que a gente contou aqui, o ministro desistiu da auditoria inédita que poderia anular a liquidação. O presidente da Corte de Contas, Vital do Rego Filho, que vinha endossando a decisão do relator, diz agora que uma eventual reversão da liquidação do Master não cabe ao TCU, mas sim ao Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à agência de notícias Reuters, o presidente do TCU também falou que não há elementos para dizer que a liquidação do Master foi precipitada, como alega a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro. E o professor de economia da UNB, Newton Marques, observou que a desistência do TCU ocorreu depois de pressão do próprio mercado. A forma que estava sendo conduzida essa investigação estava criando mais dúvidas do que certezas. E isso daí gerou um clima de desconforto e de descrédito dentro do mercado financeiro e da sociedade. Houve uma pressão muito grande por conta de vários setores da sociedade, chegando aos ouvidos do TCU, e o relator parece que não tinha entendido bem os motivos que levaram o Banco Central a liquidar extrajudicialmente o Banco Master. Um outro ponto importante dessa história é que a Polícia Federal vai investigar se influenciadores digitais foram contratados para promover um ataque em massa contra o Banco Central por causa da liquidação do Banco Master. Pelo menos 15 perfis que acumulam mais de 50 milhões de seguidores tiveram como alvo o ex-diretor do Banco Central, Renato Gomes, que vetou a compra do Master pelo BRB. As postagens com informações distorcidas eram feitas por influencers que normalmente só falam de fofocas sobre celebridades. O dono do Master, Daniel Vorcaro, voltará a depor na Polícia Federal no dia 27 de janeiro. Também serão ouvidos novamente o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e ex-diretores do Master. E tem mais, um processo administrativo do INSS, que analisa a regularidade de um acordo de cooperação técnica com o Banco Master, detectou que a instituição financeira não apresentou mais de 250 mil documentos que comprovassem a existência de contratos de crédito consignado. O número corresponde a 74% do universo de mais de 330 mil empréstimos que o banco relatou ter concedido a beneficiários do INSS no período entre outubro de 2021 e setembro de 2025.
Desde 2020, o Master mantinha um acordo de cooperação técnica com o órgão para oferecer crédito consignado a aposentados e pensionistas. Dados obtidos pelo Estadão, por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram que o Master tinha apenas um empréstimo consignado em carteira até novembro de 2022. No mês seguinte, o número subiu para mais de 100 mil. Ainda não está claro para o INSS se houve descontos em benefícios com ou sem autorização, ou se os contratos são falsos. Procurado, o Master não se pronunciou. Vamos com algumas rapidinhas agora. O governo deu até o dia 13 de fevereiro para que empresas de tecnologia apresentem as medidas que vem adotando para se adaptar ao ECA digital. A nova lei tem o objetivo de ampliar a proteção de jovens em ambientes online. Antes, o prazo se encerrava ao fim desse mês. A prorrogação foi anunciada ontem. E a justificativa para a extensão do prazo seria de que há complexidade nas exigências legais e, por isso, as empresas têm dificuldade para consolidar a documentação necessária. A Polícia Civil de Minas Gerais começou a ouvir depoimentos de sobreviventes do acidente que aconteceu com um ônibus de turismo da BR-365 na cidade mineira de Patos de Minas. A coleta de provas também está em andamento. Ao todo, 6 pessoas morreram e outras 46 ficaram feridas após o ônibus capotar e bater em árvores às margens da rodovia. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar prendeu uma mulher acusada de se passar por fiscal da Receita Federal para aplicar golpes em idosos. As vítimas tinham entre 80 e 90 anos. As autoridades dizem que essa mulher atuava em um condomínio. No começo da semana, ela abordou uma idosa e disse que ela havia caído na malha fina. Era assim que ela cometia o golpe. E usando esse pretexto, ela entrou no apartamento da mulher e saiu levando joias e outros objetos de valor. Agora a polícia está querendo saber quantas vítimas caíram nessa fraude aplicada por essa golpista. Deixa eu lembrar aqui essa notícia muito importante que o Leandro Gouveia contou no Panorama CBN da noite, para que ela circule bastante. Compartilha, hein? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a proibição da comercialização, distribuição e uso de lotes de fórmulas infantis da Nestlé por causa do risco de contaminação pela toxina cereulide. A medida engloba lotes de fórmulas das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfort, Nan Sensitive e Alfamino. Segundo a Anvisa, a cereulide é uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus e pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia. Em nota, a Nestlé informou que determinou um recall em vários países após identificar a possível presença dessa substância em análises de rotina de produtos provenientes de uma fábrica na Holanda. Segundo a empresa, a toxina estava presente no ingrediente adquirido de um fornecedor de óleos. Então, muito cuidado, circula mesmo essa informação, né, para que chegue até papais, mamães que usam essas fórmulas em bebês. No noticiário internacional, ainda repercute, claro, a notícia da morte de uma mulher por um agente da imigração do governo Trump. A noite de ontem foi marcada por protestos nos Estados Unidos. A mulher tinha 37 anos, era cidadã americana e foi morta com um tiro na cabeça dentro do próprio carro na cidade de Minneapolis. O episódio aconteceu a 2 quilômetros do local onde, em 2020, George Floyd, um homem negro, foi assassinado por um policial branco. E esse caso causou revolta em todo o país, né, e levou milhares de pessoas às ruas contra a violência policial. Na história de ontem, um vídeo mostra um momento em que um agente de imigração do governo dos Estados Unidos atira contra a mulher durante a operação. O Departamento de Segurança Interna informou que o agente atirou após a mulher tentar avançar com o carro contra os oficiais. Uma professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Cristina Pesequilo, comentou a escalada da violência policial e os protestos nos Estados Unidos.
Existe um termo que começou a se tornar muito popular nos Estados Unidos depois dos protestos, né, do Black Lives Matter, toda a crise que veio em 2020, também depois em 2021, que é o desescalar, né? Então, não vamos gerar mais conflito, vamos desescalar. E parece que essa ideia do desescalar ela ainda não chegou em determinadas forças de segurança. E a gente está falando agora do ICE, por quê? Porque é um grupo dentro da sociedade americana hoje que faz um trabalho que é um trabalho de perseguição, de prisão a migrantes, né, que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. E desde o ano passado, Minneapolis tem sido alvo de operações anti-imigração com foco na comunidade somali, a maior do país. Em dezembro, Trump chamou de lixo esses imigrantes do leste africano. Agora, uma representante do governo Trump classificou a ação da mulher como um ato de terrorismo doméstico. E Trump disse que ela agiu violentamente, atropelou o agente, que parece ter atirado para se defender. O prefeito de Minneapolis e o governador de Minnesota criticaram a atuação dos policiais e o serviço de imigração. Vale lembrar que o vídeo não mostra a versão do presidente Donald Trump e das autoridades de imigração, tá? Bom, os presidentes dos Estados Unidos e da Colômbia anunciaram que vão se reunir na Casa Branca num futuro próximo. O encontro foi acertado num telefonema depois de uma intensa troca de ataques nos últimos meses, que se intensificaram após a prisão de Nicolás Maduro na Venezuela. Durante um discurso numa grande manifestação em Bogotá, convocada por Gustavo Petro para defender a soberania, ele comentou como é que foi esse contato com Donald Trump. Trump, depois do debate em redes, tuvo outra versão e hoje hemos hablado por teléfono por primeira vez desde que é presidente. Si no se habla, pues nos fregamos, nos matamos entre nosotros mismos. Y lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos. Venezuela y el tema del narcotráfico. Donald Trump disse que foi uma honra conversar com Gustavo Petro e que eles falaram sobre a situação das drogas e as divergências que tiveram. Após o telefonema, o presidente da Colômbia usou também as redes sociais para comemorar o que ele chama de avanço na relação com os Estados Unidos e descreveu o diálogo como histórico. O colombiano também adiantou que vai tratar com Trump sobre paz, soberania e estratégia antidrogas. Donald Trump disse que a Venezuela concordou em usar a receita obtida com a venda de petróleo para comprar exclusivamente produtos fabricados nos Estados Unidos. Numa publicação, ele falou que as compras incluiriam produtos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, equipamentos para melhorar a rede elétrica e instalações energéticas. Na terça, Trump falou que o governo interino da Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos e que os lucros serão controlados por ele. Na cotação atual, o volume, só para a gente ter uma ideia, equivaleria a quase 3 bilhões de dólares. E reportagem do Globo conta hoje que muitos meses antes do ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela, na madrugada de sábado, companhias petroleiras, empresas venezuelanas vinculadas ao setor petroleiro e representantes do regime chavista e do governo Trump iniciaram conversas e negociações sobre o futuro do setor mais importante da economia venezuelana. Do lado americano, uma das peças-chave nesse diálogo foi o diplomata Richard Grenell, reconhecido na Venezuela como Rick Grenell, nomeado enviado de Trump para a Venezuela no início do segundo mandato do republicano. E essas informações foram confirmadas por fontes em Caracas que acompanharam as reuniões, muitas delas nos Estados Unidos. Empresas venezuelanas que atuam no setor como prestadoras de serviço iam e vinham de Washington. Nos últimos meses do ano, o que disseram as fontes venezuelanas é que foi ficando claro para todos os empresários envolvidos, americanos e venezuelanos, que a negociação sempre seria com o chavismo. A líder opositora Maria Corina Machado foi descartada não apenas por Trump, mas também pela Chevron e por outras companhias petroleiras. As conversas entre Maduro e Trump não prosperaram, basicamente por uma divergência central.
O que se diz é que Maduro aceitava abrir o setor petroleiro, mas queria um período de 2 a 3 anos para organizar a saída dele do país. Trump não aceitou e o ataque aconteceu. Mas em matéria de petróleo, as conversas avançaram. Foi o que frisaram as fontes consultadas pelo jornal o Globo. Ontem, os Estados Unidos anunciaram que tem um plano de 3 etapas para a transição na Venezuela. O secretário de Estado, Marco Rubio, falou que a estratégia começa com a estabilização do país após a captura de Maduro, depois passa pela supervisão da recuperação econômica e, por fim, um processo de transição de poder. O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, disse que 100 pessoas morreram no ataque, incluindo civis e militares. Ele falou que o presidente Nicolás Maduro foi ferido na perna. E um ataque a tiros numa igreja dos Estados Unidos deixou 2 pessoas mortas e várias feridas. O atentado ocorreu em Salt Lake City, no estado americano de Utah. A informação foi confirmada pela polícia local. 3 pessoas foram socorridas em estado grave e o número de suspeitos envolvidos não havia sido divulgado até o momento em que eu gravava. Trump assinou um decreto que retira o país de 66 organizações, agências e comissões internacionais, sob a alegação de que elas contrariam os interesses americanos. 31 entidades ligadas à Organização das Nações Unidas fazem parte da lista. Essa aqui eu também destaquei para você. O empresário José Adrian Corona Radillo, presidente do Grupo Corona, foi sequestrado e assassinado no México. As informações foram divulgadas pela imprensa local. A empresa que ele comandava era conhecida no país pela produção de tequila. Segundo jornais mexicanos, Radillo foi abordado por um criminoso em uma rodovia no dia 27 de dezembro e as autoridades dizem que ele viajava com a família quando o carro foi interceptado. Os bandidos levaram pertences pessoais, sequestraram o empresário, deixando os demais ocupantes na rodovia. O corpo de Radillo foi encontrado 2 dias depois, próximo ao local do crime. O grupo comandado por esse empresário foi fundado em 1954 e é conhecido no México pela produção de bebidas como tequilas, vinhos e licores. O Grupo Corona, no entanto, não é o mesmo que produz a cerveja. Apesar da origem mexicana, a marca pertence ao Grupo Modelo, que atualmente é controlado por uma outra multinacional belga-brasileira. No futebol, o Atlético Paranaense estreia hoje no Campeonato Estadual às 8h30 da noite contra o Andraus, na Arena da Baixada. Ontem, o Curitiba perdeu por 3-2 para o Foz do Iguaçu, que retornou à primeira divisão. Pelo Campeonato Catarinense, o Figueirense venceu o Joinville por 3-2 e o Marcílio Dias derrotou o Criciúma por 2-0. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, serão 10 jogos hoje, com destaque para Palmeiras e Batalhão do Tocantins e Mirassol e Sport. Até agora, 21 equipes já garantiram vaga antecipada para a segunda fase da Copinha. Entre os que já avançaram estão Santos, Bragantino, Fortaleza, Ituano, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Mirassol e Ponte Preta. Ao todo, 128 equipes participam dessa competição em 32 grupos. E a final será disputada no dia 25, em homenagem ao aniversário de São Paulo. A Copa do Brasil começa no dia 18 de fevereiro. A CBF divulgou a tabela básica da competição, que será a maior da história. 126 clubes vão participar. A partir desse ano, o torneio dará 2 vagas à Libertadores. Os 20 clubes da Série A do Brasileirão entram apenas na 5ª etapa, que começa no dia 22 de abril. E o jogador Igor Thiago se tornou o brasileiro com mais gols numa edição da Premier League, o campeonato de futebol da Inglaterra. O atacante balançou as redes 16 vezes na temporada, superando Matheus Cunha, Roberto Firmino e Gabriel Martinelli. Igor disputa a 2ª edição na competição. Ele defende a camisa do time Brentford. E assim vamos encerrando aqui o Panorama CBN da manhã. No meu time, o DJ Laerte Afonso, o editor Edmilson Fernandes e você, que faz parte dele, nos dando a honra da sua companhia. Muito obrigada, tá? Tô indo embora, lembrando que tem o Panorama CBN da noite também. Ouça sempre as 2 edições. E fala com a gente pelo Instagram, o meu biancasantos.bia,
Pode ser nos comentários, por exemplo, lá do Spotify, na caixinha. Aproveita e seleciona as estrelinhas todas, né? Dá aquela moral, tá bom? Obrigada, hein? Um beijo, até amanhã. Tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.